segundo orador aqui da manhã. No segundo bloco, vamos falar sobre noivado. Gostaria de iniciar esse bloco também com uma citação do pastor Josué Gonçalves. Ele diz: qualquer pessoa pode te dar um bom conselho, mas nem todas podem te dar um bom exemplo. Foca mais, né? Gostaria de chamar aqui para compor a nossa segunda etapa do nosso bate-papo, nosso diretor também da IADEPS, autônomo, marido da irmã Sara. Acho que você está aqui, viu? Se eu tiver uma coisa, você foi. Pai de Tiago, Silas e Ellen, avô de Radassa, secretário adjunto da mesa diretora de nosso campo, pastor superintendente da congregação até Baianão Central, conselheiro oficial da UMADEPS, teólogo, ministro do Evangelho filiado à CEADEPS, CGADB e AUMADEN, já pastoreou várias congregações na Assembleia de Deus em Porto Seguro, inclusive foi diretor por diversas vezes, vice-presidente em 2 gestões, e foi pastor-presidente na Assembleia de Deus em Santo Antônio do Jacinto, Minas Gerais, e em nome de Jesus, já é profetizando, viu? Estará de volta à presidência de um novo campo. Meu correligionário, homem dos encontros de casais, estou falando dele, pastor Eliel Oliveira. Ele convida a cadeira aqui do pastor da UMADEPS, esta manhã dominical. Lembrando que nós estamos fazendo cortes aí para o YouTube, para o Instagram e Facebook. No YouTube nós estamos lá escrito como @UMADEPS e no Instagram e Facebook @Visão UMADEPS. Agradecer os créditos aí, equipe de mídia. Deus abençoe. A paz do Senhor, pastor Léo. Qual a satisfação do senhor estar aqui nessa manhã com a UMADEPS para esse encontro? Paz do Senhor, pastor Alois, também aos nossos companheiros, pastor Adenilson, pastor Fábio, amados jovens, com saúde, com a paz do Senhor. Amém. Se constitui um momento de alegria de estar aqui com vocês. Esse é um momento ímpar, de estar aqui reunido para aprendermos juntos aqui sobre esses temas: namoro, noivado e casamento. Pastor Adenilson, que já fez a primeira parte, falou sobre o namoro, e agora falamos sobre o noivado. Glória a Deus. Bom, pegando o gancho, nós iremos falar aqui sobre essa etapa aí do relacionamento, essa fase, e a gente vai ver como é que isso vai fazer sentido aqui na nossa cabeça, na prática. O pastor vai falar uma coisa sobre esse assunto, e eu gostaria de saber, pastor, a Bíblia fala sobre essa questão do noivado? Sim, a Bíblia ela vai nos dar vários textos sobre o noivado. O primeiro exemplo, em Gênesis, nós vamos encontrar alguns textos ali, quando Abraão pede para o seu servo Eliezer e a casa da sua parentela para vir buscar uma moça para que casasse com o seu filho. Então, ele naquela viagem, debaixo da orientação de Deus fez prosperar o caminho dele, e lá naquele lugar, naquela região, ele encontrou uma moça adequada, conforme Abraão lhe orientou, e Deus fez prosperar o seu caminho, e uma moça estava ali chamada Rebeca, era isso? E veio a ser a esposa de Isaac. Mas teve todos aquele trâmite ali primeiro, quando eles chegaram ali naquela casa, e ficou um bom tempo ali nas tratativas e tal, ele falando sobre o que o seu senhor Abraão tinha colocado, sobre também Deus, a vontade de Deus, e tudo se encaminhou bem. Então eu acho que como noivado, deve se iniciar assim, com a bênção dos pais e com a bênção de Deus. Muito bem. Isaías tem um texto, 62, verso 5, faz um comparativo entre Cristo e a igreja e o noivado entre uma mulher. Ele diz: porque como a jovem se casa com a virgem, como um jovem se casa com a virgem, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Então, assim, a gente vê um claro paralelo aqui, que a mesma pureza, a mesma edificação, a mesma santidade, a mesma dedicação, respeito que existe aqui
igreja, a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, nos guardando de todo mal e tem uma fidelidade nossa com Ele. Da mesma forma, quando duas pessoas se resolvem se casar e elas propõem isso, anunciando o seu noivado, eu acho que aquele momento é um momento também de fidelidade e há uma diferença entre estar casado e estar noivo. Qual é essa diferença aí o senhor pode falar para a gente e qual a visão do senhor dentro de uma parte tanto de homem com mulher e também fazendo um comparativo aí com Cristo, né, com a igreja? O noivado, né, a gente sabe que é o tempo entre o namoro e o casamento. Então o noivado fica aí no meio. Então, assim, quando chega a acontecer o noivado, isso já é um forte indicativo que vai acontecer o casamento. Porque houve o noivado. Então, o noivado é o momento da preparação das coisas. Quando a pessoa chega a ficar noivo, é porque ele já passou aquele momento do namoro, ele já realmente tem uma ideia assim, bem sólida, ele já conhece a qualidade das pessoas, da pessoa negativa e positiva, não tudo, porque a gente não conhece a pessoa a vida toda, porque a gente convive com a pessoa 30, 40, 50 anos, a gente ainda não conhece a pessoa toda, só quem conhece a pessoa é Deus. Até nós mesmos, quem nos conhece mais do que nós mesmos? É só Deus. Então, mas esse momento é um momento de preparação para o casamento. O noivado não abre portas para as pessoas se relacionar sexualmente. O noivado não abre portas para a pessoa, até mesmo assim, ficar em lugares isolados, mesmo que já está noivo. Se tentando, né? Se tentando. Então, assim, se deve ter muito cuidado, porque assim, tem pessoas que quando eles se ficam noivos, eles pensam que não, você agora já é minha noiva, daqui a pouco a gente vai se casar. Mas não é assim. Quando não casa, não pode acontecer aquilo que os dois querem. É um pré-contrato, né? É um contrato assinado de fato, né? Isso. Então, ainda falta aquele momento, mas são as preparações. E também, Jota, deixa eu falar aqui para vocês. Quando um casal, seja de namoro ou de noivado, quando acontece desse casal ter um relacionamento sexual, tem 80% de chance de aquilo não ir mais para frente. Eu já acompanhei vários casais. Eu tenho 22 anos que pastoreio igreja, já pastorei 10 congregações e já acompanhei muitos casais. Quando o casal está namorando, o mesmo que esteja noivo, quando eles têm um ato sexual, se eles chegarem a ter um ato sexual, a possibilidade de o relacionamento não continuar é mais de 80%. Porque parece que depois que acontece isso, parece assim que a pessoa entendeu que não era aquilo que a pessoa esperava, talvez de ambas as partes. Vem mesmo também a frieza, né? A frieza espiritual da pessoa, e a pessoa também sabe que ele vai ter que revelar aquilo, que ele não vai poder guardar aquilo por muito tempo. E aí a pessoa também vai passar por uma disciplina, então tudo isso vai contribuir para que aquele relacionamento esfrie e não siga adiante. Então, atos amorosos com a intimidade sexual só é realmente para o casamento, não é para o noivado. Então o noivado não abre porta para esses momentos. E qual é o posicionamento da igreja sobre a questão do noivado? O noivado, porque assim, a gente tem algumas dúvidas, porque tem gente que quer fazer noivado como se fosse um casamento, né? Eu mesmo já tive a oportunidade de estar ministrando em alguns noivados e casamentos, e tem noivado que eu já ministrei, foi um arranjo talvez maior do que o casamento de fato. Isso é um ponto positivo, isso é uma orientação que a igreja dá, isso é porque está vendo um modismo.
Qual a visão do senhor, qual a opinião do senhor sobre esse assunto? Por exemplo, tem mais de 20 anos que a igreja parou de fazer noivado. Os pastores parou de fazer noivado na igreja. Se uma pessoa quer ficar noivo com uma moça, com um rapaz, eles convidam o pastor até a casa deles, ou num lugar que eles escolheram, não na igreja. Por que não na igreja? Porque muitos casais às vezes convidam o pastor, vem para frente da igreja, fica noivo, e na hora que eles mancham o noivado, o pastor é o último a ficar sabendo. Então, e além ainda de toda a questão de ter vindo para frente da igreja e desmancharam lá, se desentenderam, nem chamaram o pastor para conversar nada e tal, e fez o ato daquele na frente da igreja tão bonito, que naquele momento, né, foi uma forma, algo tão honroso, e depois desmancharam por lá, e a igreja não tomou conhecimento, o pastor não tomou conhecimento. Então, assim, há mais de 20 anos, os pastores não fazem mais noivado na frente da igreja. Até para se preservar o casal, preservar a igreja, né? Porque assim, eu ouvi uma das palestras do pastor Fábio, e ele falando que casamento é algo público. Assim, pastor? Então, assim, quando você faz um casamento, você não pode, não acontece algumas vezes no particular, mas casamento, para ter um efeito civil, de fato, precisa de testemunhas, que tem que estar no lugar público. Então, assim, o noivado é algo particular, é algo familiar, algo restrito. Então, há uma diferença entre as duas coisas na questão protocolar, né? E a questão da igreja, ela foi feita para receber, de fato, aqui o máximo de protocolos no que se diz a santidade, né? A pureza. Então, assim, a gente já teve aqui no campo mesmo sobre essa questão, até o pastor Eliel era vice-presidente na ocasião, sobre a questão de que não estava admitindo as meninas, as moças, principalmente, que já tinham uma experiência sexual, né? Ou estava ativa, em fazer seu casamento dentro do próprio tempo. É assim mesmo, pastor? Por que essa medida foi tomada? Qual era a visão? Qual era a visão? É porque assim, é uma forma também de valorizar as outras pessoas que se mantêm puras, né, que se guardam. E aí, vamos supor assim, se a pessoa não teve o cuidado de se guardar, aí ocorreu antes a situação, o relacionamento, e depois a pessoa quis ir para frente da igreja para casar, depois que se entregou. Então, vamos supor assim, isso estava acontecendo muitas vezes um jovem, né, estava namorando com uma jovem, aí caía e vinha com o pastor fazer o casamento da igreja. Então, assim, a igreja sempre teve uma visão que quem tem que casar no altar é aquela pessoa que se guardou, a não ser assim, tem algumas ressalvas. Por exemplo, a pessoa veio lá do mundo, né, é um jovem, é uma jovem, teve um relacionamento lá, a própria Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, o tempo passado. Mas vamos supor, mas se a pessoa está aqui dentro da igreja aprendendo, está cantando no grupo, está tendo todas as oportunidades, aí ele inicia um relacionamento e antecipa as coisas e depois vai para frente da igreja. Então, naquela época, alguns anos atrás, a direção da igreja tomou a decisão que não ia mais fazer casamento na igreja de jovens que antecipassem. Podia fazer o casamento dele no sítio, onde ele escolhesse, não na igreja. Então, devido isso, né, estava abrindo porta para outros jovens também não se guardar, não esperar o tempo. Isso, como o pastor já falou, é um prejuízo, né? Principalmente espiritual, né? Você vai abrindo uma frieza, você vai se afastando, e daqui a pouco você está uma ovelha doente e, segundo o atalho aí, uma maçã toda na sexta, contaminação, né? Por exemplo, eu particularmente não faço noivado na igreja, mas nesses dias aqui, eu fiz um noivado aqui na igreja. Eu não faço. Mas há pouco tempo atrás, no culto de Santa Ceia, teve um jovem que combinou uma coisa aí e comprou um buquê, estava namorando com a moça, e eu venho acompanhando eles também, vejo que são dois jovens que têm testemunho, e ele comprou um buquê de flores e comprou a aliança, e no dia da Santa Ceia,
ele pediu a oportunidade e chamou a jovem aqui na frente. Foi de surpresa. Chamou a jovem aqui na frente e foi muito emocionante, cantou até o hino para ele. E aí ofereceu um buquê, veio com as alianças, a gente orou e impetrou a bênção. Então eles estão bem, estão com um casamento já próximo. Então assim, algo que aconteceu, né? Mas se a pessoa procurar, pastor, eu quero noivar aqui na igreja, eu vou aconselhar ele a noivar em um outro lugar. Deixa o casamento para a igreja. Se ele quiser fazer um sítio, pode convidar matar 10 bois, né? A gente vai Fazer uma grande festa e a gente vai ser algo maravilhoso também. Agora na igreja é por essas questões que eu coloquei aqui para vocês. O senhor passou por essa fase? O senhor ficou noivo? Conta um pouquinho da experiência do senhor aí, sobre esse período aí da sua vida. Na verdade, né, eu orei 3 anos para casar. E aí, na minha experiência de oração, eu falei para Deus, Senhor, prepara mais jovens. Eu preciso casar. Eu falei, Senhor, me mande uma jovem de onde o Senhor quiser. Eu só não quero que corte seguro. Mas também, deixa eu falar. Viu? Mas deixa eu explicar para vocês por que eu falei para Deus isso. Isso foi uma decisão minha com Deus. Eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor me mande uma jovem, quando o Senhor quiser, me mande até no Japão. Mas, olha, a partir de hoje eu estou esperando o Senhor. E eu falei para Deus assim, olha, não é porque aqui não tem as jovens que tenha compromisso com a sua palavra. Não é isso. É algo entre eu e o Senhor. É uma aliança entre mim e o Senhor. A partir de hoje eu vou estar esperando essa jovem. Falei, Senhor, que essa jovem seja transformada pelo Teu Espírito, que ela tenha uma chamada na área do louvor, porque o Senhor sabe que eu amo a Tua palavra. E deu uma pessoa, Senhor, que não venha me atrapalhar na obra, no ministério, porque eu tenho essa convicção da chamada do Senhor na minha vida. Então, eu coloquei isso para Deus. E aqui nessa congregação, eu estava aqui, não existia esse tudo. Eu estava sentado aqui, eu vou para os auxiliares, eu era auxiliar da igreja. Veio entrando uma moça aqui. Quando ela veio entrando, eu olhei assim e o Senhor falou para mim, o Senhor não falou para ninguém, falou para mim mesmo, falou assim, a sua preparada é aquela que vai entrando lá. E aí meu coração começou a fazer assim, Ela não anda, e eu por segundo eu falei assim, Jesus, isso é da minha casa, ou é o Senhor que está falando comigo? Falei, Senhor, se não for da minha carne isso, se é o Senhor que está falando comigo, me dê uma prova antes desse culto terminar. E fiquei atento a cada vírgula, a cada detalhe que acontecia no culto, e na hora das apresentações o Senhor falou comigo, eu estou te dando a prova. Qual foi a prova? Foi na hora que eu fui fazer as apresentações, o pastor Eliezer, saudoso pastor Eliezer, apresentou os irmãos e falou assim, eu quero apresentar vindo por carta de mudança, vindo da cidade de Itabela, o presbítero João Zelino e a sua família. Aí quando ele falou assim, família, ela ficou de pé. Não era de povo. Aí eu falei, é de Deus. Jesus está com esse negócio. Aí quando terminou, eu era o líder da mocidade do grupo alto. O maior grupo da época, 120 jovens. Olha aí. Tá vendo aí? Deus, cara, e aí eu peguei, chamei uma menina e falei, ó, chama aquela jovem para cá. Já entuma ela aqui no grupo, já passa aí as informações para ela e tal. Aí ela veio e tal, eu era o líder e Deus me falou, mas eu falei assim, eu vou pesquisar como é a vida dela. Deus tinha me falado, me confirmado, mas eu falei, eu vou saber como é ela dentro de casa, eu vou ver como é as vestes dela. Aí eu fui analisar, eu vi ela trabalhando na vida da irmã dela. Aí, uma vez, eu fui lá na casa dela fazer uma visita como líder. Quando ela quer, aí eu fui lá, olhei, falei,
E aí, depois disso, com 2 meses e meio que ela estava aqui, ela passou a ser regente do grupo. E eu já era o líder, mas eu não tinha falado nada com ela ainda. A gente já estava trabalhando junto na mocidade. Em 90 dias, eu falei com ela, eu falei, sabe, eu quero falar contigo. Eu falei, ó, o negócio é o seguinte, faz um tempo que eu estou orando ao Senhor. Eu falei para Deus que eu preciso me casar. E as características da pessoa que eu dei para Deus bate com você. E eu quero saber se você aceita namorar comigo. Eu falei para Deus que a moça que eu namorasse aqui é para casar. Para quem está com falta de chaveco, Não, mas eu sempre fui muito tímido. Aí eu cheguei. Aí ela chegou e falou assim para mim. A melhor resposta ela me deu, porque ela, apesar de ela não ter dito sim, que aceitava namorar comigo, ela não falou isso. Ela falou assim para mim: eu vou falar para meu pai a seu respeito o que você está me falando. Depois que eu conversar com meu pai, de acordo com eu conversar com ele, a gente volta a se falar. E aí, ela foi lá, falou com o pai dela, e aí, só que também ela falou assim para mim: Deus também tem me falado alguma coisa desde lá de Cadela. Tinha algo que você não preparado para mim. Eu falei, maravilha. Esse é meu pastor. Aí ela chegou, falou com o pai dela, depois ela me procurou, depois de alguns dias, falou: olha, eu conversei com meu pai a respeito de tudo que você me falou, e eu marquei para tal dia você ir lá falar com ele. Aí eu falei, tá bom, nesse tal dia eu fui lá. Aí, quando eu cheguei perto da casa, eu passei direto. A terra começou a tremer assim um pouco. Aí eu passei direto, aí voltei. E aí voltei de novo e entrei. Quando eu cheguei assim, bati na porta aí. A gente Jornalino, Pai do Senhor, Pai do Senhor, falei, rapaz, está chovendo muito lá no Rio de Janeiro, né? falar sobre o clima é algo do jeito, meu irmão. Pode me dar certo. Rapaz, está chovendo muito, já está no Espírito Santo, está caindo muita chuva, e aqui agora está caindo chuva de bênção. Falou com o senhor a respeito do que eu falei com ela e tal, aí ele falou, o senhor falou. Aí o senhor permite, aí permitiu namorar. Aí eu fiquei de namoro com Sara 10 meses. 10 meses. Assim que eu fiquei noivo dela, eu realmente assim não pretendia casar. Eu acho que eu pretendia assim, casar com uns 2 anos depois. Pretendia ficar uns 2 anos de noivado. Mas assim que eu noivei, acho que com uns 15 dias depois, eu fui andando assim num lugar e uma voz me parou e falou assim para mim: marque o casamento. Eu olhei para lá, eu não vi ninguém. Aí a voz falou de novo: marque o casamento. Aí eu fui lá e falei: sabe, o negócio é o seguinte, minha filha, Deus me falou que era marcar o casamento. Pega a folhinha aí para a gente ver aqui. Aí ela foi lá, pegou a folhinha e a gente viu lá a data, 18 de setembro de 1999. E 18 de setembro nós casamos aqui nessa igreja. E aqui eu fui consagrado. E olha o que é que Deus fez. Quando eu comecei a namorar com a irmã Sara, eu ainda não era batizado no Espírito Santo. Eu já era rico da mocidade. Eu era auxiliar, mas eu não era batizado no Espírito Santo. E eu falei assim: Jesus, e eu buscava o batismo do Espírito Santo, e igual um recém-nascido deseja tomar o leite da mãe. Eu já tomava 4 vezes por semana. Eu estudava a Bíblia 8 horas por dia. Quando eu estava de folga, eu me trancava dentro do quarto e ficava lendo a Bíblia, examinando as Escrituras. E eu falei assim: Senhor, se o Senhor tem uma chamada para mim, mas é avançar, me batiza com o teu Espírito Santo. E não demorou pouco dia, Jesus me batizou. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Não demorou muitos dias, Deus me batizou.
batizou, o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Foi o selo da promessa, a chamada ministerial e a confirmação do casamento. Eita, glória! E aí, assim, a maior riqueza de um jovem, de um ser humano, é estar na sua família. É estar em você saber escolher a pessoa que vai estar do seu lado. Então, assim, eu sou uma pessoa muito feliz, muitíssimo feliz. Eu casei para levar felicidade, porque o casamento é isso, né? E dentro daquele noivado que eu fiquei com a irmã Sara, foi muitas experiências e a gente conversava muito. Eu falei com ela: olha, nós temos que ficar vigiando, vamos vigiar, porque eu sou líder da mocidade, você agora é gente, vai dobrar o número de pessoas agora olhando para a gente, não é? As pessoas não ficam olhando para a gente tem que vigiar. Eu nunca saí com ela assim para lugar nenhum sozinho, era sempre na porta da casa dela. E eu vou falar para vocês que dentro desse período de namoro teve um dia que eu estava trabalhando num horário diferente no hotel, eu estava tendo tempo para se encontrar, mas era legal. Eu cheguei assim, me deu uma doideira na cabeça. E um dia eu fui na casa dela, e aí quando chegou assim, perto de eu ir embora, eu falei assim: olha, o negócio é o seguinte, a gente está tendo tempo para se encontrar. Eu estou trabalhando demais, chego em casa meia-noite. Eu acho que é melhor a gente dar um tempo. Eu acho que é melhor a gente dar um tempo. Olha que doideira. Aí ela falou assim: dá um tempo. Eu falei assim: a gente não está tendo tempo para ela não, eu acho bom. Eu falei: não, mas a gente não está tendo tempo, vamos dar um tempo. E eu saí dali assim com aquela palavra. Quando eu cheguei em casa, eu botei as mãos na cabeça. Eu falei: rapaz, que doideira foi essa que eu fiz, meu Deus. Não era para ter feito isso. E aí, eu vim falar com ela aqui na loja. Falei: sabe, eu quero falar com você, rapaz, eu fiz uma loucura. Eu não posso terminar com você, não. Deus me falou que era você. E, pelo amor de Deus, me aceite de volta. Pelo amor de Deus, me aceite de volta. Aí ela ficou assim, falou: eu vou lhe dar essa oportunidade, mas não toque mais não. Se você fizer isso de novo, não tem mais volta não. Falei: fica tranquilo que não vai ter mais não. E aí ela me aceitou de volta como noivo. E nós estamos juntos agora para 25 anos de casado. Glória a Deus. Então, tudo que aconteceu na minha vida foi porque eu coloquei diante de Deus, eu esperei no Senhor e Ele confirmou tudo. Mas veja só, rapidinho aqui, pastores. Antes de eu conhecer a irmã Sara, teve uma jovem que veio de fora para aqui, ela veio de outra cidade. E ela veio precisando de ajuda espiritual. E eu ajudei ela. Orei por ela, tomei ela pelo grupo. E depois me despertou assim um certo interesse por ela. Será que é essa? Será que é essa? E tal. E fui criando assim uma expectativa. E cheguei a falar com ela. Cheguei não. Fui falar assim. Tentei falar com ela sobre o meu interesse. Aí ela falou assim: olha, entre nós é só amizade. Entre nós é só amizade. Eu falei: já ouviu essa frase? Aí eu falei: tá bom. Aí eu nem concluí o que eu ia falar. Mas depois ela ficou. Aí em seguida veio Sara. Eu comecei a namorar com Sara e ela ficou falando que era para ela casar comigo. Eu falei: não era. Eu fui falar com ela e ela me falou que era amizade. Ela falou: não, eu falei assim, mas eu queria que você insistisse. Como é que dá para entender isso? Como é que dá para entender isso? Fica a dica aí para as meninas. Não, eu queria que você insistisse, não. Irmão, o bom é que já passou. Sabe que eu vou liberar. Então, é isso. Outra também veio de fora e eu fui para uma lanchonete, mas ela sorveteria aqui. Eu conheci ela, fui para uma festa do jovem. Quando chegou na lanchonete, quando chegou na sorveteria, a gente tomou um sorvete. E naquela hora que eu estava tomando sorvete assim, conversando com ela ali numa rua, quando eu levei assim o sorvete,
o Espírito Santo falou assim para mim: a sua preparada não é essa. Isso foi antes de sábado. Falou assim: a sua preparada não é essa. Quando Deus falou assim para mim, eu estava tomando cerveja e acabei de gelar. Gelou tudo de uma vez. Tudo que Deus falou e do sorvete que eu estava tomando. Aí eu falei: ó, João, o negócio é o seguinte: já deu o meu horário, vou ter que trabalhar 5 horas da manhã. Então foi um prazer te conhecer e me mandei. Essa jovem ficou me catando aqui, eu querendo falar comigo atrás de mim. Falei: não, eu fiquei me escondendo. Eu não vou mentir, eu me escondi para ela, para não falar para ela, para não ver ela, porque ela falou que me queria de qualquer maneira. Aí o que acontece? Olha, quando Deus fala, ele é fiel. E essa jovem que Deus falou que não era ela preparada, com pouco tempo ela se afastou da igreja e teve relações com os homens fora e ficou grávida. Tá vendo? Quando Deus fala, ele é fiel. Para viver. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Quero abrir agora a questão das perguntas. As perguntas na internet faz a mesma coisa, duas. Só duas. Depois, no final, a gente vê se consegue responder gravando. Primeiro a internet, depois a gente abre para ao vivo. Como equilibrar, deixar pai e mãe e se unir ao cônjuge com honra aos seus pais? No caso aí, né? Já é quando a pessoa parte para o casamento, está finalizando o noivado, né? Está finalizando o noivado e vai entrar no casamento. Então, nesse período aí, realmente tem que haver um equilíbrio assim, que deixar não é abandonar. Né? Deixar é porque tem que primeiro existir um deixar para depois haver um unir. E assim, e tem realmente filhos que depois que eles partem do noivado para o casamento, eles abandonam os pais. E casamento, no final do noivado para o casamento, não é abandonar os pais, é deixar, né? É um deixar geográfico, é um deixar emocional. Então essa área aí. Próxima pergunta. É errado ter características específicas para o futuro marido? Exemplo, cantar, tocar, pregar, etc. Que essas moças que estejam aqui tenham todas essas características. Que é bom. Que as moças que estão aqui tenham todas essas características. Que preguem, que cantem, que tenham esse chamado, que é muito bonito. Vamos abrir aqui para a pergunta pessoal, rapidinho. Felipe, você tem pergunta? Pergunta? Está noivo? Olha, ele está vindo aqui para o Baianão antes dele, né? Ele fala com os pastor dele e tal. Se ele vier para aqui, esse ano ainda eu acho que ele fica doido. Fala. Amém, meninas? A menina baixou a cabeça, né? Vai, de fora, mano. O jovem cristão hoje, ele quer passar por esse tipo de processo. Eu sou dele e ele pretende passar por esse mesmo processo de namoro cristão, principalmente por um conceito espiritual. Primeiro, né, você deve ter convicção e certeza que Deus tem isso para a sua vida. Casamento. Se você não é eunuco, né? Então você tem chamado para casamento. Então, se você tem chamado para casamento, você deve colocar diante de Deus o seu desejo. Você declarar para o Senhor, até em relação à moça, como você deve. Você também procurar despertar nas pessoas, nas moças, pelas suas características positivas. Como se for assim, se você trabalha, se você é uma pessoa responsável, isso vai despertar nas moças também, quando vem em você essas qualidades. Se você é uma pessoa trabalhadora, se você é um rapaz espiritual, se você tem compromisso com
com as coisas de Deus. Se você também, porque muitos homens não conseguem namorar, porque às vezes quer namorar, mas mostra uma atitude às vezes muito infantil, né? Muito infantil, muito imatura, porque às vezes as mulheres de modo geral, elas preferem um homem mais maduro. É porque normalmente os meninos, né, de uma determinada idade têm uma certa infantilidade, né? As meninas, as moças, sabem que elas amadurecem mais rápido, né? As meninas, elas amadurecem mais, os meninos não. Às vezes tem um comportamento assim infantil e tal. Não, o camarada tem que mostrar que é homem, que sabe o que quer, né? Que sabe o que quer, que é um camarada que tem objetivos na vida. O camarada, vamos dizer assim, não trabalha, não tem nenhum compromisso com Deus, ou fica, né, relaxado com as coisas de Deus. Também tem pessoas assim, também jovens assim, que não se vestem bem. E se não se vestir bem, não é vestir com roupas caras, não é isso. Porque vocês já ouviram dizer essa frase que diz assim: tem feio que fica bonito, e tem bonito que fica feio. Você sabe quando é que um bonito fica feio? Quando o camarada não sabe se vestir. O camarada chega lá, pega a roupa de qualquer maneira, nem passa, as roupas tudo descombinadas. Aí o camarada é bonito e fica feio. Agora o camarada feio que sabe se vestir, ele vai ficar bonito. Então a pessoa tem que procurar andar bem apresentado, mostrar que é homem, que tem um perfil de macho, que sabe o que é da vida. Mas é isso aí. Uma salva de palmas.